Olá, hoje estamos aqui para levar para vocês que nos seguem no YouTube um pouco da história do Maracatuá de Ouro. Maracatuá de Ouro fundado em 26 de setembro de 1936 por Raimundo Alves Feitosa e seus irmãos e a comunidade. Ele formatou o maracatu de uma forma bem diferenciada do maracatu do Recife. Ele trouxe o maracatu cearense, criou para o Carnaval de Rua de Fortaleza na década de 37. E o Maracatuá de Ouro foi um fruto de um trabalho voltado para levar um pouco da cultura afro-brasileira para o Carnaval. Raimundo Alves Feitosa também era um pouco descendente da família de negros, né, de escravos, mas ele também teve essa bondade de trabalhar um pouco a cultura de Fortaleza na década de 20. Né? Ele participou dos congos que existia, participou das congadas que existiam em Fortaleza, que hoje não se tem mais, mas a gente tentou buscar essa forma. Né? O próprio Raimundo Alves Feitosa trouxe o próprio maracatu para o Carnaval de Rua de Fortaleza. Então o maracatu foi convidado na época, o rei Poço de Leão, né, na década de 37, né, ele trouxe todo um pouco dessa majestade, que na realidade o maracatu ele tem uma referência que eleva a rainha e o rei do maracatu, como existiam os reis do Congo. O maracatu foi uma das peças que deram continuidade a essa manifestação cultural. Então o Maracatuá de Ouro está aqui levando para vocês um pouco dessa história, um pouco de toda a sua trajetória de 36 para cá. Mas isso eleva a todos nós compreender a cultura afro-brasileira, a cultura em que eleva toda uma substância, né, de nossos povos, de nossa cultura, não só na parte cultural, mas na parte culinária, na parte, né, da alegria, de todo um processo que o próprio maracatu eleva um pouco o teatro, eleva a dança, e o maracatu tem também uma parte de envolvimento com a comunidade, um envolvimento também com essa parte de empreendedorismo e sustentabilidade. Então o Maracatuá de Ouro buscou isso de forma muito clara. Participamos, o maracatu veio participar e foi aprovado no edital da Secult, tá certo? Com o projeto Maracatu em Miniaturas. E esse projeto é um projeto que a gente traz a sustentabilidade para as pessoas sentirem um pouco dessa aproximação, tá certo? Da questão cultural e a continuidade da tradição do maracatu. Então esse material é um material que vem nesse projeto, né? E o Maracatu em Miniatura é um projeto de forma muito clara para as pessoas aqui. Essa oficina que nós estamos aqui repassando para vocês é de uma facilidade para que também as pessoas aprendam a criar esses personagens do maracatu. O maracatu ele tem seus personagens, e esses personagens eles são aqueles que desfilam na avenida, desfila no carnaval e desfila nas apresentações. São personagens que a gente aqui vai falar para vocês, vai dizer um pouco, né, toda essa trajetória e das peças que aqui vão ser montadas, para que vocês aprendam um pouco como é essa dinâmica, né, da modelagem. Nós vamos ter também a parte também que vem a parte final de todo um processo de criação, tem a confecção. Tudo isso a gente quer mostrar para você nesse momento. Então aqui a nossa parte maior, a parte desse projeto de sustentabilidade é que faz com que a gente leve a todos vocês que estão nos seguindo, que estão nos acompanhando, né, nessa live. Então aqui nós temos essa aproximação com a comunidade, com as pessoas que querem lidar com a cultura e lidar com todo esse momento artístico, que é artesanal. Na realidade, a nossa ideia maior do nosso projeto, que foi aprovado pelo edital, é a questão artesanal.
todo esse processo da formação, da criação, da confecção, todo é um processo de sustentabilidade da tradição do maracatu. E o objetivo maior, claro, que a gente tem isso como uma referência, né, fazendo esses souvenirs, né, são souvenirs, são lembranças, né, que a gente implementou, né, dessa forma para que as pessoas aprendam a não só conhecer o maracatu, mas conhecer os personagens do maracatu e trazer todo essa história para vocês verem como é esse processo da criação. Então, nós estamos aqui, né, diante desse momento, né, único, né, que o Maracatu Arte de Ouro, ele propõe isso, né, o projeto propõe essa questão dessa integração, né, da criação dos souvenirs, das miniaturas que elevam o maracatu na sua atualidade, né, na sua compreensão, né, e aí com isso passamos, no caso, não tivemos carnavais, né, há 2 anos, mas a gente pensou numa sustentabilidade, tá certo, da continuidade da história, da tradição do maracatu em miniatura, tá certo? E isso fez com que a gente pensasse, né, esse projeto tão maravilhoso que é a história do maracatu e também ligado essa questão da continuidade da tradição do Maracatu Arte de Ouro. E com isso nós estamos aqui e vamos dar continuidade. Já nós teremos vários momentos, né, momentos da modelagem, depois da confecção, aí depois do final, né, teremos aí um mini cortejo do Maracatu Arte de Ouro com seus personagens. Nós já vamos falar aqui um pouco também dos personagens, né, que agrega dentro do maracatu, que faz com que o maracatu hoje é patrimônio material de Fortaleza e patrimônio vivo do estado do Ceará. Nós somos tesouro vivo do Ceará, com essa referência também da história da cultura afro-brasileira. Então, esse momento é o momento da formação, né, e esse momento todos que estão ligados nesse momento, que estão nos acompanhando, que estão participando, assistindo esse momento, pedir para que vocês também interajam nessa forma de como fazer, ou como adquirir, ou como ter uma referência desses souvenirs que essa oficina de maracatu em miniatura vai propor a cada um de vocês, né, que estão nos acompanhando no YouTube. Então, esse momento é um momento crucial para que a gente repasse isso para todos, né, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, tá certo? E isso faz a coisa acontecer de forma muito clara e muito faz com que a nossa história ela seja continuada, né? Promovendo esse acesso à cultura e à arte de forma inovadora, né? Num ambiente virtual. Na realidade, esse momento virtual, né, devido, né, a questão do Covid-19, mas a gente não parou, a gente deu continuidade aos nossos trabalhos, demos continuidade a essa ideia do continuismo, porque dessa forma virtual, né? Mas logo nós teremos momentos maravilhosos, que é o momento da gente interagir, tá certo, com mais oficinas em escolas, né, em espaços culturais, para que a gente leve um pouco da história, não só do Maracatu Arte de Ouro, mas também de todos os personagens que fazem parte do Maracatu Arte de Ouro. Ok? Então, assim, dando essa continuidade, a gente vai entrar nesse momento dos personagens. Eu acho isso altamente importante, porque esses personagens são personagens que mostram um pouco da história. Um deles, primeiro, que a gente vai apresentar, é o porte-estandarte, né? Que é o porte-estandarte, que é uma das figuras em que temos isso de clareza, né? Que é o que abre o maracatu, né? E ele faz a parte principal, que é o porte-estandarte.
né, que tem uma referência muito importante dentro da sua história e dentro na organização do maracatu. Ele abre o maracatu, tá certo? Que é o porte-estandarte, tá certo? Que elas vão colocar aqui e vão mostrar para vocês o porte-estandarte, que é aquele estandarte que leva, cadê o estandarte? Isso. É o estandarte que faz com que abre o maracatu, né? E aí temos a miniatura, né, do maracatu, do porte-estandarte. E aí nós, dando continuidade, né, dentro desse cortejo do maracatu, nós temos as negras, né, que faz parte do cortejo das negras. E aí nós temos também, dentro dessa continuidade do próprio processo, né, do próximo processo que é o próprio cortejo, nós temos também a ala dos índios, né, que fala um pouco dessa questão da história entre o negro e o índio. E aí o maracatu abordou isso de forma muito clara, né, levou os índios como personagem maior também dentro desse desfile do cortejo. Tá certo? E essa questão da história entre o negro e o índio, né? E aí se tornou a nossa história de como isso se mistificou dentro da sua história, da convivência de todos os brasileiros, no caso os africanos, os índios, os brancos, no caso os portugueses, os holandeses, que chegaram no Brasil. Então, os índios ele tem essa importância muito grande. Aí temos, como eu falei, as mucambas, que são as negras, né, que faz também o seu papel muito importante dentro do seu reinado, que são as escravas da corte, né? São as mucambas que leva, né, traz o seu trabalho diante de sua emissão, que é a emissão do cortejo, né, que são as negras, né, e tudo mais. A outra que faz parte dentro do seu cortejo são os africanos. Os africanos também faz parte desse cortejo, e esse cortejo ele tem uma parte, né, que tem essa aproximação dos africanos guerreiros, né? Só a questão, esses africanos são africanos guerreiros, que ele faz parte dentro dessa história, dentro desse cortejo do próprio maracatu, que é o africano, que tem essa sua afinidade, tá certo? Com toda essa, né, com essa necessidade de mostrar a todos um pouco dessa história também, que faz parte dentro do próprio maracatu. Depois dos africanos, nós temos as baianas, tá certo? Temos a baiana, e ela agregou dentro do maracatu, né, na década de 80, na década de 70 para 80, as baianas elas se acrescentaram dentro do maracatu, dentro de uma forma muito, muito clara, né, da questão das baianas que levam o seu trabalho diante de todo o seu cortejo, né, dentro do próprio maracatu. Ela faz parte dentro desse processo junto com as mucambas, que são as negras. Então as baianas elas têm essa referência muito clara dentro da sua história. E dentro dessa história, né, depois das baianas, tá certo? Nós temos também outros momentos, né, que são momentos também do desfile, do cortejo, que é os orixás, né? Os orixás ele está dentro de um processo, né, que eles entram também dentro do cortejo do maracatu, tira essa visão, né, da questão da história espiritual, né, de uma história que trouxeram os negros, né, e aí os orixás eles fazem parte desse cortejo, faz parte também dessa história, que é uma história referente, né, o seu padrão que existia na sua espiritualidade,
dentro do próprio cortejo e dentro do próprio do seu convívio, tá certo? Da história do negro no Brasil, tá certo? E no Ceará. Então os negros tiveram isso de forma muito clara. Então os orixás, ele faz parte desse cortejo muito grande dentro da sua história. Então assim, nós temos também a história relacionada também a outros personagens, né? Que são os personagens que a gente sabe que ele faz parte de uma história dentro da sua propência do maracatu, né? Que são, né, que a gente já tinha falado, mas ao mesmo tempo temos que colocar que é a questão do batuque, né? O batuque, ele faz parte da história porque é o coração do maracatu. Então assim, a gente tem essa história do batuque. Depois desse batuque nós temos a corte do maracatu, que a corte do maracatu é que vem as princesas, aí que vem o seu rei e sua rainha. Então nós temos aqui uma referência, né, que é o rei né, o rei e a rainha do maracatu, que faz parte desse cortejo, que o objetivo maior do maracatu é a referência desses duas personagens, que é o rei e a rainha do maracatu, que faz com que eles tragam essa questão do reinado, como os negros também tinham o seu momento, né, da sua coroação do seu rei, de sua rainha, na igreja do Rosário, tá certo? E isso era um costume que acontecia na década de 20, tá certo? Se acabou, né, porque devido às perseguições da época, mas o maracatu, ele trouxe um pouco dessa referência, e hoje a peça principal do maracatu, no caso, é o rei e a rainha do maracatu, né, que tem esse personagem maior, que são personagens que a gente tenta mostrar, né, um pouco dessa história, né, do cortejo do maracatu. Então, esse momento a gente explica para vocês mais ou menos como esse processo vai se andar nessa forma da criação, tá certo? Da forma da criação, e como é o processo de fazer, né, todo esse momento, né, esse momento de criação, né, que a gente tem um momento dos módulos, ao mesmo tempo também as modelagens, que faz parte da modelagem, né, depois os materiais que são utilizados, que a gente vai apresentar para vocês, e a confecção, que é o final de todos. Então, essas são as referências maiores que a gente hoje apresenta a todos vocês, um pouco desse visual. Eu sei que tem algumas peças também que a gente também está dentro do cortejo, que é o balaeiro do Maracatuá de Ouro, tá certo? E aí a gente quer passar para vocês de forma muito clara, né, que todos os personagens, eles vão ter as suas finalidades no final. Então assim, cada um tem o seu processo de formação, tá certo? E um pouco da história, né, de cada um pouco da história do mestre Juca do Balaio, que foi uma referência para o Maracatuá de Ouro, que ele é uma referência como mestre da cultura, que não está mais conosco, mas ele é uma referência para todos os maracatus de Fortaleza, tá certo? Essa história do próprio maracatu, o recomeço de toda uma história de resistência, né, do próprio maracatu. Então nós hoje temos isso como uma referência. Nós estamos aqui hoje apresentando esse projeto miniatura do Maracatuá de Ouro, para que todos tenham essa ciência de que o maracatu, ele é cultura, e ao mesmo tempo também relata para vocês um pouco dessa história, dessa trajetória de 86 anos de existência. Então o nosso maracatu, ele passa para vocês um pouco dessa história. Claro, é evidente que não para aqui, vai dar continuidade, tá certo? Nós vamos ter uma lojinha, né? Vamos ter uma loja dessas miniaturas do maracatu, que vai ser esse momento também da sustentabilidade. Então o Maracatuá de Ouro leva para vocês um pouco disso, e a gente vai estar, né, fazendo aí todo um processo de relevâncias, né, para que as pessoas consigam adquirir e consigam também ter esses souvenirs do Maracatu As de Ouro, né, com toda a sua clareza, com toda a sua organização e com toda a sua
praticidade de todo um processo de formação e criação, tá certo? E aí a gente vai dar continuidade a esse projeto. É um projeto que não é só aqui nesse momento, mas vai ser dado continuidade em outros momentos, para que a gente repasse muito mais e contar um pouco mais ainda, a gente interagir e ter isso como uma referência maior, que são as miniaturas do Maracatu Ar de Ouro, que faz com que a gente se orgulhe da gente ser Maracatu Ar de Ouro e ter também como referência patrimônio imaterial de Fortaleza e tesouro vivo do estado do Ceará. Então a gente aqui leva para vocês toda essa nossa compreensão e interação. Bem, nós vamos mostrar a vocês, de uma certa forma, como se monta, como se constrói, né, um maracatu. A diferença é que a gente vai mostrar a vocês pequeno, mas o mesmo material. Nós estamos usando aqui materiais, os mesmos materiais que nós usamos nas nossas fantasias, certo? A vantagem é que você pode pegar sobras de tecido, sobras de aviamentos, né? E construir, né, um souvenir. Querendo ou não, você vai estar fazendo perpetuando, né, mais ainda o seu maracatu, a sua agremiação, certo? O material que a gente vai usar, nós estamos usando aqui esse pedaço de tecido, né? Que a gente fez a modelagem, essa renda, esse bico de renda, certo? Vamos usar cianinhas, né? Pedaços de cianinhas, esses bicos, todos são materiais que são fáceis de trabalhar, certo? E vocês podem usar tanto linha e agulha, como podem trabalhar também com a cola. Quem tiver mais facilidade de fazer trabalhos manuais, usa linha e agulha e usa também a cola, certo? Nós iremos montar aqui uma negra, né? A gente vai preparar aqui o saiote dela e você usa, eu vou usar aqui a linha e a agulha, certo? Você pode fazer preguiar, que é sair dobrando aqui, né? Dobra todo o tecido, né? Como também você pode franzir. O franzido, eu indico o franzido porque ele dá um enchimento melhor na peça, certo? Aí vocês faz a costura aqui. Essa peça aqui embaixo, gente, é para reforçar o bico e dar uma armação melhor na peça, certo? Aí vocês faz aqui a costura. E se for um boneco maior, você pode fazer também a máquina, costura na máquina, e também dá certo, certo? Nós aqui estamos usando, como a gente está levando miniatura, nós estamos usando esse boneco, certo?
Ele tem mais ou menos, acho que uns 8 centímetros de altura, né? Dá uma certa dificuldade, mas depois de pronto fica muito bonito, tão bonito quanto um grande, ok? A gente usa também cola glitter, cola colorida, o que você pensar, imaginar, você pode usar nessas peças, certo? A mesma forma, o seu poder de criação é quem diz, né? Do jeito que a gente usa a nossa criatividade para fazer as nossas peças, né? As nossas fantasias, né? Do maracatu, a gente utiliza para fazer aqui as miniaturas, certo? Então tá aqui, foi feito um franzido, certo? Foi feito um franzido. E uma outra peça também, né, que eu utilizei aqui, um tecido estampado, bicos, né, cianinhas, também vai compor essa saia, certo? Vai compor a saia. Então, gente, aqui, essa base é só para dar uma altura, você pode usar a base que você quiser. Aqui nós estamos reciclando, né? Nós estamos usando esses rolos de aviamentos, né? Como base. Fizemos aqui uma cobertura. E você também pode usar, cobrir, dependendo do que você vai fazer. Se você está trabalhando na corte, você usa o lamê. Usa o lamê e você cobre essa peça, põe um tampo para que o boneco fique apoiado em cima. Certo? Esse boneco ele vai ficar aqui em cima depois de vestido, ok? Então eu vou vir aqui com esse saiote, né? Eu vou prender esse saiote aqui nessa peça. Vocês podem usar também um pouco de cola para dar uma sustentação na peça, ok? Nós estamos usando aqui a cola de silicone. É uma cola muito prática de trabalhar. Tem secagem rápida, certo? E vocês vão ter facilidade em trabalhar com esse tipo de cola, certo? Então, a gente fixa aqui o saiote. Fixa aqui o saiote. E faz um arremate com a linha que você franziu o saiote, certo? Só para ficar seguro, para depois sua peça não desmanchar, ok? Então é isso, gente. Aqui o saiote. Aí você só ajusta ele aqui. Certo?
Aí vamos agora compor a negra em si. Essa aqui, a negra, da mesma forma. Pega os tecidos, franze, decora, né? Aqui eu decorei com cianinha, com esse bico, com essa pontinha de dourada. Aí franze da mesma forma, franze aqui o saiote para vestir o boneco, certo? Vamos vestir aqui a negra. Vamos usar também a cola para dar uma fixação melhor nessa saia. Aí você vai, coloca aqui, ajusta ela, ajusta a saia. Usa a cola também. Usa a cola. Depois que você prende ela, aqui, certo? Você junta tudinho para ficar bonitinho, né? As pontinhas. Aí ajusta. E faz o acabamento. Da mesma forma que você fez no saiote, você faz o acabamento, que é para ela não soltar. Certo? E dessa forma, é uma sequência, né? Você faz as baianas, né? Você utiliza um outro tipo de tecido, né? Um tamanho maior, você consegue fazer uma saia mais rodada, certo? Aqui tá ajustadinha, certo? Cadê a blusa, Josi? Aí aqui a blusa é muito simples, gente. Um pedaço de tecido, faz o acabamento na lateral, né? Abre aqui um orifício para colocar a cabeça dela, né? Aí você vem, coloca ela aqui, né? E novamente você utiliza a cola. Você utiliza a cola. Né? Para que ela fique fixado aqui e dê o formato da blusa, certo? O turbante. Certo? Aí aqui você vai, passa cola aqui na cabeça dela,
certo? Passa a cola na cabeça dela e nós vamos fazer o turbante. Ok? Esse turbante, você pode usar um tecido fino. Eu tô usando aqui um bico, né? Um bico que eu cortei, né? Eu cortei o bico para que ele é mais molinho e para fazer aqui o turbante da negra. Aí você vem, dá uma laçada aqui. Laça aqui a cabeça dela. Aí você vem e bota aqui pra trás. Amarra aqui, ajusta, certo? Você pode cortar essas pontinhas que sobrar. Você corta. E aqui ela vai estar segura com a cola que você utilizou, certo? Aí, quando você finalizar isso aqui, você vai colocar ela aqui no suporte, né? Você vê que ela, você utiliza a cola nos pezinhos dela. E coloca um pouco aqui nas bordas da frente e atrás para prender, certo? Não se preocupe que essa cola, ela é transparente e ela não vai deixar a peça de vocês feia. Você fixa ela aqui, né? Ajusta. Arruma aqui a sainha por cima. Ok? E temos aqui uma negra pronta, com materiais simples e os mesmos materiais que a gente utiliza nas nossas adultas, né? As nossas roupas do carnaval, certo? Você tem inúmeros materiais para você utilizar, certo? Depende da sua criatividade, ok? Bem, vocês acabaram de ver, né, a formação, a modelagem, depois a parte da confecção de uma baiana, né, negra baiana, e que isso inicialmente uma referência, né, no próprio maracatu. Então vocês tiveram essa aula da confecção, né, dessa negra baiana, que na realidade a gente faz isso também, né, como foi colocado no carnaval. A gente faz toda uma confecção de toda uma roupa maior, né, para adultos, né, e isso condiz o que a gente faz no carnaval, e a gente está trazendo agora para esse projeto, que é um projeto que leva para vocês um pouco dessa referência da miniatura do próprio maracatu, que é o souvenir, tá certo? Em que a gente está produzindo, como foi produzido aqui, tá certo?
E aí, quando a gente faz isso de forma muito clara, para que todos vejam, para que todos conheçam como é toda essa trajetória, todo esse estágio, né, inicial de produção, aí depois vem a parte da criação, formação, né, e após vem também a parte maior, que é a parte da modelagem, depois a confecção e depois a conclusão, né, que nós temos isso com muita clareza, com muita confecção, né, que a finalização das peças, né, que são peças variadas, né, e aí todo esse processo condiz com essa nossa referência maior. E aí o projeto Maracatu em Miniatura leva para vocês nessa forma virtual, mas aí nós temos também a questão da prática maior, né? Futuramente, né, nós estaremos aí fazendo oficinas aqui na sede do Maracatu, tá certo? Essa oficina, né, de miniaturas do Maracatu, nós vamos fazer as oficinas presenciais, né? Logo a gente vai estar produzindo todo esse cortejo, todos esses personagens do Maracatu de forma com mais quantidades, com mais pessoas, né, fazendo essa oficina. Eu sei que vocês estão participando, eu sei que vocês estão interagindo, mas a gente quer pedir a vocês que não deixem de entrar em contato, não deixem entrar em contato com o Maracatu Arte de Ouro. E aí nós estamos aqui na sede do Maracatu Arte de Ouro, na rua Edith Braga 395, no Jardim América. Os telefones que a gente repassa para vocês é 85 985 21 43 46. E aí, nesse momento agora, a gente quer agradecer o agradecimento maior à Secult-For, a Secult Ceará, tá certo? Pelo apoio, né, pelo nós termos sido aprovado pelo edital, pela lei 13.811 de 16/8/2006, né, esse apoio às culturas populares, né, essa é o nosso agradecimento, né, que faz com que a gente se fortaleça a cada vez mais, né, que dê apoio a todo esse processo, né, de apoio às culturas populares, às manifestações culturais. O Maracatu Arte de Ouro faz parte desse seleto grupo da cultura popular. Então o Maracatu Arte de Ouro agradece a todos que estavam acompanhando todo o processo, e agora nós vamos finalizar levando para vocês todo esse trabalho e o cortejo do próprio Maracatu, que são as peças, os personagens, tá certo? Gradualmente, de todos que aqui a gente propôs. Aí nós temos aqui o estandarte do Maracatu, né? Nós temos o estandarte, nós temos o africano, temos as negras, negra da Calunga, né? Temos as baianas, né? As baianazinhas, né? Temos aí as baianas, temos as princesas, temos os orixás, né, também, que vem contando os orixás aqui, né? Nós temos Oxalá, nós temos Iansã, nós temos Oxum, temos Ogum, Xangô, Iemanjá e Oxóssi, né? E temos a nossa rainha e o rei do Maracatu, né? Basicamente o Maracatu, né, em miniatura para vocês deleitar, e ao mesmo tempo também quem quiser, né, adquirir, nós estamos aqui para repassar, no caso, para vocês. E aí nós ficamos aqui e agradecendo a todos que estão nos assistindo, né, que valorize este trabalho, valorize a cultura, valorize o Maracatu cearense, para que a gente faça com que todo esse processo um processo de
de muita luta, de muita resistência, tá certo? E dizer que o Maracatuá de Ouro está altamente agradecido, tá certo? A Lucy, a nossa presidente do Maracatu, que foi a facilitadora, a Josi, que também diretora e assistente nesse momento também, que ela também faz, é produtora também desse produto, tá certo? Que na realidade agradecemos muito a ela, a todos que também faz parte do Maracatuá de Ouro, que com todos eles a gente vai concluir esse nosso projeto, um projeto que quer alcançar o máximo possível de pessoas para conhecer mais a história do Maracatuá de Ouro e conhecer também todo o seu convívio, não só a nível de Fortaleza, mas a nível de estado, a nível de Brasil e a nível de mundo, né? Eu acho que a gente quer levar isso para as pessoas, tá certo? E isso faz com que a gente se orgulhe em estar fazendo esse momento dessa oficina Maracatu em miniatura. Agradeço a todos e numa outra oportunidade, na próxima oportunidade, a gente estaremos juntos de novo com mais projetos do Maracatuá de Ouro. Muito obrigado e dizer que só gratidão a este momento.